Sejam bem-vindos, começa agora mais um Jogo Económico. A partir de agora pode seguir-nos nas redes sociais ou no site do Jornal Económico, mas também na Bola TV. Use o hashtag Jogo Económico para comentar os temas que vamos ter em debate neste programa. A crise, pelo menos de resultados, chegou à Madeira. Marítimo e Nacional não saem dos lugares de despromoção da tabela e ameaçam colocar a região fora da Liga pela primeira vez neste século. Quando a imagem de Cristiano Ronaldo é usada para promover a região, é fatal para o futebol madeirense perder este palco. Este será o tema da primeira parte do programa. Após o intervalo, vamos falar de direito do desporto e perceber se a atividade desportiva em Portugal está bem acautelada. O jurista e membro da Comissão Executiva da UEFA, Alexandre Mestre, será o nosso convidado na segunda parte. Para já vamos então apresentar os nossos comentadores, Leonardo Ralha, João Marcelino e Diogo Luís. Muito obrigado aos três pela presença neste Jogo Económico e vamos já lançar então o primeiro número deste programa. O número é 9 milhões de euros, o orçamento do Marítimo para a temporada atual, temporada 2020-2021, sendo que o orçamento nacional, e é também do nacional que vamos falar, cifra-se pela metade, ou seja, 4,5 milhões de euros. Leonardo Ralha, fizeste um excelente trabalho para o Económico Madeira a colocar esta situação, a provável situação de Marítimo e Nacional poderem descer à segunda liga pela primeira vez neste século e com os dois clubes. Pergunto-te se de facto existe aqui um problema ligado a esta região e até à gestão destes dois clubes. Sim, desde que eu fiz esse trabalho, o problema adensou-se, porque sendo que era razoável e os modelos estatísticos que citei davam como claro que o Marítimo dificilmente poderia ter melhor resultado do que a derrota na deslocação ao Estádio da Luz, o Nacional recebeu o Portimonense e foi cilindrado. Foi um descalabro. Neste momento, segundo esse modelo estatístico, que é do site 538, do mago das estatísticas norte-americano Nate Silver, que também tem grande interesse pelos desportos, não só o basquetebol e o beisebol, mas também o futebol e o futebol europeu em particular, o Nacional tem 79% de hipóteses de descer à segunda divisão, contra 54% de hipóteses para o Marítimo, e só com o Farense a fazer concorrência. Como bem sabemos, as últimas jornadas tendem a ser completamente frenéticas na cauda da tabela e tudo pode acontecer, mas que há sinais, que há indícios evidentes de muitos erros, isso não há dúvida, e há sinais de que a aposta da região no futebol, apesar de um orçamento nada simbólico no caso do Marítimo, que ombreia, está logo ali atrás dos três grandes do Braga e do Guimarães, algo falhou. Houve más escolhas, tem havido mau desempenho e chega-se a esta parte do campeonato, já com as decisões a prepararem-se, e o cenário é cada vez mais palpável e já é admitido facilmente nas ruas do Funchal, que existe esta terrível possibilidade para a ilha de ficar fora do roteiro do principal escalão do futebol nacional. João Marcelino, estamos aqui a falar de uma situação naturalmente hipotética, faltam 9 jornadas para o final da temporada, mas a verdade é que Nacional e Marítimo têm feito um campeonato muito abaixo das expectativas, sobretudo o Marítimo, que foi uma equipa que nos habituou nos últimos anos sempre a lutar pelo menos por um lugar europeu. Raramente vimos o Marítimo a lutar propriamente para não descer de divisão. Pergunto, conhecendo também a região como o conheces, quais os riscos da Madeira ficar fora da primeira divisão pela primeira vez no século XXI? Riscos estatísticos são bastantes, ou seja, existe essa possibilidade. Agora, o que eu gostaria aqui de dizer é que eu não acho que isso seja nenhum cataclismo para a Madeira se por acaso ficasse uma época sem um clube na Primeira Liga. Eu achei muito mais anormal que aqui há uns anos o Funchal, juntamente com Londres e Madrid,
fossem as únicas cidades da Europa que tivessem 3 clubes na primeira divisão. Isso é que era absolutamente anormal. E, portanto, não fazia nenhum sentido. E, portanto, eu não, se isso acontecer, eu diria que pronto, não é positivo para o futebol madeirense, mas não é nenhum cataclismo e estou convencido que pelo menos o Marítimo regressará rapidamente, porque é um clube com estrutura e com adeptos. O que eu gostaria de dizer a propósito desses dois clubes é o seguinte: em relação ao Nacional, surpreende-me claramente. As primeiras jornadas do Nacional foram muito boas. Eu próprio pensei que eles pudessem vir a lutar por um lugar acima. Na minha opinião, iriam fazer uma época absolutamente descansada. Agora, o que estes dois casos nos dizem é que o modelo presidencialista de dirigir o futebol tem que aqui ser questionado, porque é tudo muito bonito quando corre bem, mas quando um projeto não tem o foco na área técnica, quando um presidente, por exemplo, é capaz de dizer que o seu treinador principal é o seu adjunto, quando acontece uma série de fenómenos destes, é evidente que não há uma lógica, não há uma coerência, até inclusivamente na gestão das equipas técnicas. Eu tenho muitas dúvidas, por exemplo, o Manuel Machado, que é uma pessoa que eu considero, tenha neste momento, digamos, as condições para dirigir o projeto do Nacional, e as declarações que ele teve após o último jogo sobre a posse de bola que concedeu ao adversário porque isso era melhor para a sua equipa, como se uma equipa quisesse ganhar, não tivesse de ter a posse de bola, como se pudesse marcar golos quando não se tem a posse de bola. Tudo isto é, digamos, demonstrativo, digamos, de um certo navegar à vista que não tem uma estrutura empresarial que dê predominância, que ponha o acento tónico na independência da área técnica. E isso hoje é absolutamente fundamental para ter sucesso, não é só no futebol, é em qualquer modalidade, porque também é assim em qualquer empresa. Numa empresa onde os diretores gerais não têm poderes e sejam absolutas marionetes dos presidentes dos conselhos de administração, também não é possível sucesso. E eu, enfim, ao longo da minha vida, retirei essas conclusões. Ou seja, só é possível ter resultados com a coerência e com uma boa equipa, que passe por todas as áreas de competência. Quando as coisas navegam à vista, muito em função das indisposições das personalidades, as coisas tendem a correr mal. E eu acho que é um bocadinho isso que está, e digo isto sem nenhum azedume, não é uma constatação que eu faço. Eu, por exemplo, tenho pelo Carlos Pereira, presidente do Marítimo, conheço há mais de 20 anos, muita consideração pessoal, mas a verdade é que ele dirige a equipa do futebol do Marítimo de uma forma muito individual e muito ao sabor daquilo que são as suas intuições, e ele não é técnico de futebol, é realmente uma pessoa que adquiriu muito know-how nessa área, mas eu acho que o projeto técnico dos clubes tem que ser mais independente, tem que ser mais coerente e tem que durar mais tempo. E em Portugal navega-se muito, não só nesses dois clubes, mas em outros também, muito ao sabor dos resultados, e não se tem a capacidade para perceber que há coisas que são conjunturais e, portanto, a qualidade do trabalho de fundo permitiria atravessar momentos de maus resultados de uma outra forma. Diogo, o João Marcelino tocou aqui num ponto muito importante, que é o facto dos presidentes, tanto do Marítimo como do Nacional da Madeira, serem dos presidentes com mais longevidade nos clubes que representam. Isto também é uma prova de que os clubes têm que se regenerar naquilo que é a sua gestão? Eu acho que tem que sempre evoluir. Nós estamos sempre a evoluir. O que me parece é que aquilo que eram as políticas e a forma de gerir do passado não se coaduna com o do presente. Porquê? Porque todo o meio à volta do Nacional e do Marítimo evoluiu. E, portanto, se evoluiu, se o Nacional e o Marítimo se continuarem com as práticas que tinham nos últimos anos, nas últimas décadas, naturalmente não vão conseguir acompanhar os outros. Claro que o Marítimo tem uma grande vantagem porque tem um orçamento de 9 milhões de euros. Por si só, consegue ir buscar mais qualidade em termos de jogadores, mas nem isso este ano conseguiu. E, portanto, desse ponto de vista, quando a preparação não é bem feita, quando a estrutura não está fechada com qualidade, com pessoas com qualidade que consigam suportar as decisões que são tomadas, naturalmente as coisas ficam muito mais complicadas. Não se justifica, por exemplo, num ano mudar-se 3 vezes de treinador. Significa que algo está errado num orçamento de 9 milhões de euros. Claro que o Marítimo e o Nacional ainda podem conseguir a salvação, ainda está ao seu alcance, mas a verdade é que, e nós percebemos isso, o futebol é cada vez mais profissional, é cada vez menos dado a superstições, é cada vez menos a dar decisões com base em luzes e situações do género, e portanto é fundamental ter as pessoas
ideais em função do projeto. É preciso também definir o projeto, qual é o modelo de jogo que se quer para a sua equipa, qual é que é a evolução que se quer desde as camadas jovens até aos séniores, e a partir desse momento trabalhar sobre essa estrutura e criar condições para que os profissionais possam desempenhar a sua função no seu melhor. Não quero com isto dizer que não aconteça o percalço e que não deixam divisão uma outra vez, até porque na Primeira Liga só ganham um e descem três, neste caso este ano, mas normalmente só têm descido dois. Portanto, isso pode acontecer, mas aqueles que forem mais consistentes e que estiverem mais bem organizados vão conseguir, no médio e longo prazo, ter muito melhores resultados do que os outros. E eu acho que isso é uma norma que nós temos visto, e dou como exemplo, por exemplo, o Braga, que é uma equipa que se tem estruturado, tem tido a consistência, e neste momento já não é uma equipa dos pequenos, já é uma equipa dos grandes. É o quarto grande, mas já a morder os calcanhares dos outros três. E, portanto, isto é um exemplo claro da forma como se organiza, como se estrutura, como se criam condições dentro da própria equipa organizativa, de forma a que depois os atletas, os treinadores, os postos médicos, tenham condições para exercer a sua função e para ter resultados desportivos. Diogo, e o facto do Marítimo ter tido um orçamento de 9 milhões de euros para esta temporada, não colocaria aqui alguma responsabilidade em cima desta equipa, até tendo em conta todo o historial que o Marítimo tem tido na Primeira Liga nos últimos anos, sendo sempre uma equipa combativa, muitas vezes falhando os objetivos, que naturalmente passam sempre pela qualificação, pelo menos para uma prova europeia, uma Liga Europa. De facto, aqui este orçamento de 9 milhões de euros não deveria dar para mais? Sem dúvida. 9 milhões de euros é um orçamento para ir à Europa, pelo menos para lutar pelo quinto lugar. É quase o orçamento, eu diria, do Guimarães. Não sei se o Guimarães tem um orçamento superior ou não, mas a realidade é que deve andar par e passo. A verdade é que nos últimos anos, e se olharmos para os plantéis do Marítimo, é um pouco similar àquilo que acontece com os três grandes. A verdade é que o plantel do Marítimo tem vindo a perder qualidade ao longo dos anos. Nós neste momento olhamos para este plantel e não encaixavam a maior parte destes jogadores no plantel de há 5 ou 6 anos atrás. É uma realidade, tem a ver também com a forma como são selecionados os jogadores, como são contratados, um bocadinho de tudo, como dizia o João, com base num regime presidencialista, com base numa pessoa que foi ganhando alguma experiência aos últimos 20 anos e que foi tendo resultados e, portanto, acredita muito naquilo que são os seus feelings, mas a realidade é que depois dos feelings, a verdade é que dentro de campo é que as coisas se resolvem, e neste caso o Marítimo não está a conseguir resolver e, como tu disseste bem, a expectativa, a pressão que o Presidente coloca nesta equipa com um orçamento de 9 milhões de euros é para chegar à Europa. A partir do momento em que não consegue chegar à Europa, a pressão começa a aumentar, o Presidente começa a exigir, e a verdade é que neste momento percebemos que o plantel possivelmente não tem tido a capacidade de gerir emocionalmente o que está a acontecer e continua a cair cada vez mais num fosso, e se não acordar nestes últimos 2 jogos, naturalmente que o destino final será a segunda Liga. Como diz o João, também concordo, é uma equipa que tem capacidade para regressar, mas é sempre uma queda grande e que acaba por causar sempre moça. Eu já estive num clube de desceu divisão, felizmente não tive em muitos, mas a verdade é que causa muita moça em toda a gente, toda a estrutura, todos os jogadores, e depois a segunda Liga não é um campeonato fácil, apesar de ter uma moral grande e de ter capacidade financeira para combater com os outros. A verdade é que a segunda Liga é um campeonato muito competitivo e difícil, e não é um campeonato onde se privilegia um bom jogo de futebol, onde quem tem os melhores intérpretes muitas vezes ganha. É preciso haver muita união, muita crença, muita organização, muita disciplina, e não é isso que estamos a ver, por exemplo, este ano no Marítimo. E depois, Leonardo, temos a situação de, enfim, com os clubes a registarem todos quebras de receitas, por motivos óbvios e que estão à vista de todos. A verdade é que cair numa segunda divisão neste contexto será especialmente difícil. Seja quem for que seja despromovido. A partir daí é o risco de espiral, a questão das receitas televisivas, com a pandemia a manter-se, caso se mantenham as condições na próxima temporada, já nem falo da perda de receitas dos jogos dos grandes, que valem o que valem, não são propriamente a fatia do leão, mas sempre é mais alguma receita. Ao merchandising, acho que, além do mais, haveria uma grande perda para a Liga. Acho que uma Liga que já está muito concentrada nesta faixa litoral atlântica, muito concentrada na Grande Lisboa e na Grande Porto e Minho, ficar sem a Madeira não poderia trazer nada de bom para o produto de futebol. João Marcelino, estamos já perto do final desta primeira parte do programa. Pergunto, para além destes 2 clubes, e são os clubes que estão pior posicionados nesta Liga Portuguesa, com 21 pontos cada, pergunto se haverá, na tua visão, mais algum
candidato sério à descida de divisão? Quando olhamos para a tabela, acho que há vários Há candidatos. vários, exato. Nesta altura, eu não diria que essas duas equipas já estão condenadas. Sobretudo, eu, em relação ao Marítimo, discordo um bocadinho do Diogo quando ele diz que o plantel não é bom. Eu gosto do plantel do Marítimo. E vejo que tem, por exemplo, no ataque uma qualidade fantástica. O Rodrigo Pinho para o ano vai estar no Benfica. O Alipur é bom jogador. O Joel Tagu é a mesma coisa. O Vink, eu chamo a atenção para o lateral direito, o Vink, que é um jogador com capacidade para jogar, por exemplo, numa equipa grande em Portugal, e mesmo em termos de centrais e médios defensivos, onde eu vejo ali algum setor deficitário é na criatividade do meio campo, mas eu acho sinceramente que o plantel do Marítimo tem capacidade para estar um pouco acima. E não está, porventura, porque do ponto de vista da direção técnica não tem tido estabilidade. Eu acho que isso é fundamental em todas as equipas. Quer dizer, tal como no dirigismo, é preciso estar muito tempo para, enfim, ir conhecendo os problemas e saber resolver, ao nível das contratações, da gestão do clube, interna, externamente, relação com as áreas de poder. Também na área técnica, o tempo significa mais competência e melhores resultados. E, portanto, estar a substituir o treinador várias vezes durante uma época e não perceber que ele tem que ter umas características que se adaptem ao projeto, é sempre meio caminho andado para uma realidade como aquela em que o Marítimo se encontra. Eu, apesar de tudo, acho que ainda é um bocadinho cedo para condenar qualquer destas duas equipas, sobretudo o Marítimo, que tem, para mim, um plantel para competir até ao fim, para ficar na Primeira Liga. Muito bem. E já a seguir vamos então para a segunda parte deste jogo económico, onde vamos falar de direito do desporto. É já a seguir. Ações e obrigações. Investimento e poupança. BCE e FED. Resultados e empresas. Análise e gráficos. Analisamos isto tudo e muito mais todas as semanas no Mercados em Ação do Jornal Económico. Temos analistas de topo em estúdio e em direto de Londres, Washington e de vários pontos do globo. No Espaço Empresas convidamos líderes de negócios que marcam a diferença em Portugal e lá fora. Contribuímos ainda para a literacia financeira com a palavra da semana. Não percam Mercados em Ação nos sites e nas redes sociais do Jornal Económico. Estamos de volta para a segunda parte deste jogo económico para falar de direito, de desporto e de que forma é que estes dois se ligam. Connosco temos como convidado Alexandre Miguel Mestre, jurista e consultor da Abreu Advogados e membro da Comissão Executiva da UEFA relativamente à Governance e Compliance. Muito obrigado, Alexandre Miguel Mestre, pela presença mais uma vez neste jogo económico. Desta vez traz-nos o Compêndio do Direito do Desporto, que é uma compilação, uma reunião de mais de 50 autores que abordam vários temas que não têm tido muita análise nos últimos anos, quer por outros motivos, quer também por serem fatores novos em termos daquilo que é o direito do desporto. Estamos a falar de esportes, bullying, direitos de imagem, abuso sexual no desporto, são muitos os temas. Como é que surgiu a ideia de reunir estes artigos de opinião tão úteis para perceber o que é o direito do desporto hoje em dia? Boa tarde a todos, obrigado pelo convite. Uma pequena precisão, sou membro independente de um comitê de governança e compliance da UEFA, na Comissão Executiva, mas surgiu precisamente esta ideia, eu acho que nós devemos partilhar, e até porque também faço direito à concorrência e acho que a concorrência é salutar. E em 2019 surgiu uma ideia de fazer uma enciclopédia de direito do desporto, em que envolvi mais de 200 pessoas, tudo colegas que se dedicam a esta área, e agora pensei em algo mais desenvolvido, ou seja, ainda assim bastantes colegas, mais de 50, como o Zé Carlos disse, e pensar em temas mais tradicionais, como a ética desportiva, portanto, corrupção, dopagem, violência associada ao desporto, sociedades desportivas, federações desportivas, mas depois também evoluir para alguns temas mais da atualidade, como aqueles que acabou de elencar, e inclusivamente é curioso, surgiu a dar passo uma proposta de artigo, ainda muito antes do caso Palhinha, precisamente sobre a Field of Play Doctrine, de maneira que é um procura compilar também temas como compliance, ou seja, questões novas da modernidade das regras aplicadas ao desporto. E, enfim, procurei juntar um conjunto de colegas que
que fizeram um excelente trabalho, e está um compêndio com mais de 1.200 páginas, e espero que seja um contributo útil para o desporto, porque já não há desporto sem direito. Aliás, não há desporto sem regra, portanto, por natureza. Exatamente, e nos últimos tempos até se tem colocado a questão do direito, o que é que está primeiro, a direito ou a política, ou o que é que serve um e outro. Essa é uma questão muito interessante e se calhar até pode ser transposta também para o desporto. Alexandre Mestre, eu gostaria de lhe perguntar, de todos os temas que estão abordados neste compêndio do direito do desporto, quais são aqueles que considera que são mais desafiantes para os legisladores? Talvez o tema mais desafiante, talvez diria 2. A justiça desportiva, em primeiro lugar, que, por exemplo, em Portugal, até porque já passou bastante tempo desde que se previu essa temática no regime jurídico das federações desportivas e também desde que foi criado o Tribunal Arbitral do Desporto, penso que é um desafio para o legislador e também para quem aplica a lei a questão da justiça desportiva. E depois também um outro tema, direitos humanos. Curiosamente, até ontem achei bastante interessante que o Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne emitiu, digamos que assim, um documento em que identifica as decisões arbitrais relacionadas aos direitos do homem, é uma coisa que está muito na ordem do dia. Também pode ser invocado em juízo, isto é, nós podemos invocar isso num protesto de um jogo, numa contestação, num processo disciplinar, no Tribunal Arbitral do Desporto, num tribunal estatal, digamos assim. Acho que esses 2 temas, justiça desportiva e direitos humanos, são claramente 2 temas desafiantes. E depois outras realidades, é que o legislador tem que intervir, nomeadamente 2 dos que aflorou há pouco, o esportes, definir de uma vez por todas se é desporto ou não, porque isso tem implicações práticas, porque se for desporto tem que sujeitar à legislação das infraestruturas desportivas, os contratos são contratos de trabalho desportivo, os litígios irão para o Tribunal Arbitral do Desporto, o seguro é seguro desportivo, por aí fora. Essa definição ainda não está, e já há muito esporte a correr em Portugal, e a questão do abuso sexual de menores, por exemplo, que é uma questão que muita gente fala. O Comitê Olímpico de Portugal, por exemplo, tem bastante sensibilizado para que se intervenha também do ponto de vista normativo, e acho que é por aí também que o legislador tem que dedicar a sua atenção. Ultimamente assistimos, e se falamos de direito e se falamos de desporto, houve um caso que esteve muito nas capas dos jornais e na discussão dos programas desportivos, foi enfim, vamos chamar conflito entre o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol e o TAD. Estas questões são questões que deveriam ser evitáveis para aquilo que se quer, um produto que é o futebol português que esteja bem regulamentado e com as regras perfeitamente explícitas? Eu acho que sim, e por acaso, curiosamente, ontem mesmo, nós advogados temos esta vida, às vezes são semanas mais calmas, outras são mais intensas. E ontem, por exemplo, tive eu e mais 2 colegas, um dia muito intenso, precisamente por causa de um processo que submetemos ao Tribunal Arbitral do Desporto, até numa outra modalidade. E confesso, nós, advogados, muitas vezes temos dúvidas, em face da lei, se devemos interpor o recurso internamente, ainda num órgão que é criado internamente, estatutariamente, como a Federação, ou se podemos ir diretamente ao Tribunal Arbitral do Desporto. E muitas vezes também, pela forma como a lei está desenhada, logo nasce uma dúvida se a competência é o Conselho de Justiça, no caso do futebol, ou se é o Tribunal Arbitral do Desporto. Ora, da perspectiva de um cliente, o pior que se pode dizer a um cliente é que, de repente, precludiu o seu direito porque foi para o sítio errado e agora já não tem prazo para ir para o sítio certo. E, portanto, isto para a segurança e certeza jurídica dos advogados, mas sobretudo dos clientes, porque é a eles que interessa a justiça material, é extremamente complicado. Este caso, o caso Palhinha, tem esse problema da competência, desde logo, e depois tem o problema de saber até que ponto, qual é o sentido e o alcance do princípio da autoridade do árbitro, da chamada Field of Play Doctrine, lá está, até que ponto é que pode ou não ser revertido algo que foi sancionado em campo. Como ainda não há muito consenso a esse respeito, eu acho que, por exemplo, alterando, enfim, cirurgicamente, uma norma do regime jurídico e uma outra norma do regime jurídico das estações esportivas e uma outra norma da lei do TAD poderia ajudar. Não quer dizer que isso vá sanar de vez as dúvidas, mas já houve mais dúvidas, quando havia aquele conceito de questões estritamente esportivas que já desapareceu da lei, continua a haver ainda assim muitas dúvidas, e acho que o legislador pode ter aí um papel. Mas este caso de Palhinha ainda tem mais para rolar e seria interessante ver, será interessante ver os próximos passos, porque para a justiça desportiva
é decisivo, não só por essas questões, como já foi decisivo ao nível do contraditório, exigindo aqui, enfim, uma alteração ao nível dos processos formais. Portanto, é um caso bastante interessante. Diria que não vejo tanto como uma batalha entre um órgão jurisdicional e um tribunal, porque é um tribunal nos termos da Constituição, o TAD, mas vejo também uma tentativa de definição, de aclaração, para usar a expressão que permitiu à Federação perguntar ao TAD, afinal de contas, como é que tinha decidido e o sentido da sua decisão. Acho que isto pode ser importante para a clarificação para o futuro, para diminuir a litigância. Diogo Luís, falando de direito e falando de desporto, temos aqui algumas situações que vão acontecer no futebol português nos próximos anos. Estamos a falar da centralização dos direitos, de um interesse, e já falámos isso aqui no programa, de um crescente interesse de investidores externos em alguns clubes no futebol português para tentar apanhar essa onda de algum otimismo e provavelmente mais dinheiro que poderá entrar, sobretudo nos clubes médios e nos mais pequenos. Aqui temos a compliance como um dos grandes desafios do direito do desporto nos próximos anos. Sem dúvida, eu acho que já o é, e no passado já o devia ter sido, e a verdade é que, não o sendo, permitiu que acontecessem situações que não deviam ter acontecido em Portugal, nas várias divisões, neste caso no futebol. E, portanto, desse ponto de vista, parece-me que o compliance é um ponto fundamental se nós queremos, efetivamente, que o nosso futebol, que em Portugal, dê um passo em frente. Não é só criar os direitos centralizados, direitos de televisão centralizados, ao mesmo tempo tem que se criar condições para que, efetivamente, essa mais-valia seja potenciada e tenha retorno, não só em termos esportivos, mas também em termos financeiros. E o compliance é fundamental porque o compliance permite-nos escolher ou interpretar quem são aqueles parceiros que se colocam à disposição. E neste caso, como tu disseste bem, há muitos clubes que são aliciantes para investidores que neste momento se podem posicionar mais cedo, estamos a falar com uma diferença de 7 ou 8 anos para aquilo que vai acontecer e podem se posicionar de uma forma perfeita, mas acima de tudo o que temos que perceber é quais é que são as reais intenções desses investidores, o que é que pretendem fazer, quem é que está por trás da cara, por exemplo, se for um fundo de investimento, se for um investidor institucional, é importante que saibamos isso. E depois é importante também criar aqui um tal caderno de encargos, não só para os centros de direitos de televisão centralizados que vão ser criados para os clubes, mas também para esses investidores. Se chegarem, têm que cumprir determinadas normas, determinadas regras, determinados pressupostos. Se não os cumprirem, de um momento para o outro podem voltar, pode-se fazer um volte-face e podem ter que sair e deixar a posição que tinham num clube onde acabaram por entrar. Portanto, desse ponto de vista, acho que é um campo que nós temos que trabalhar muito e que muitas vezes valorizamos. Não é só no desporto, é em todas as áreas em Portugal, e que me parece que é um campo que tem muitas limitações. Porquê? Porque há aqui depois outros interesses que se sobrepõem normalmente ao compliance, e as pessoas que trabalham no compliance não têm a capacidade de fazer ver as regras, de fazer impor as regras, porque têm receio de represálias, e que já aconteceu noutros setores, nomeadamente na banca em Portugal, como nós sabemos e bem, que os casos são públicos. Eu acho que, acima de tudo, o direito, o que nós pedimos, não só neste caso o compliance, é que existe a simplicidade, é que existe a celeridade nas decisões, que eu acho que é importante. E, por exemplo, o caso Palhinha, para mim, é um caso fundamental. É claro que houve ali uma falha, havia ali uma falha. A partir do momento em que há essa falha, em vez de aproveitarmos isto de uma forma negativa, aproveitarmos de uma forma positiva. A partir do momento em que aconteça novamente uma situação como a do Palhinha, é preciso colocar aqui qual é que vai ser a próxima decisão. E toda a gente já sabe qual é que é a decisão. Não é estarmos, o Palhinha dá, não dá, e agora de repente o Benfica mete uma para o Pizzi, o Porto mete uma para o Sérgio Oliveira, e de repente andamos aqui embrulhados e chegamos ao final do campeonato, não houve castigos, os amarelos continuaram a andar, e depois coloca-se em causa a verdade desportiva. Portanto, parece-me que o direito tem que estar coordenado com a vertente desportiva, de forma a que, no limite, não existam aqui dúvidas e que seja tudo muito mais célebre e mais rápido e que contribua de uma vez por todas para o crescimento do futebol português. João Marcelino, a importância do direito, ter o desporto perfeitamente salvaguardado é muito importante. Com certeza, hoje em dia é um instrumento fundamental em todas as modalidades, em todas as dimensões e, portanto, e está sempre, como em qualquer outro setor, está sempre a aparecer coisas novas e, portanto, é preciso estar sempre a raciocinar sobre isso e fazê-lo em termos públicos, como essa iniciativa do Dr. Alexandre Mestre, é obviamente um serviço público. Eu gostaria, porque não me atrevo a aventurar-me em áreas que não domino, é agarrar no caso Palhinha para dizer que o caso Palhinha é importante nesta dimensão que aqui já foi referida, mas também noutras dimensões, por exemplo, até da relação do jogo com o VAR. Portanto, o caso Palhinha, porventura, poderá fazer mudar o protocolo do VAR. Repare-se que se naquele jogo o árbitro tivesse mostrado cartão vermelho,
teria direito a consultar as imagens e retificava o erro no campo. Quer dizer, nem sequer teríamos tido o problema jurídico que acabou por acontecer. E, portanto, estes casos devem ser vistos, como dizia o Diogo, sempre na perspectiva positiva, de tentar identificar o problema e evoluí-lo na área jurídica, na área disciplinar da Federação, da Liga, enfim, tentar fazer com que os problemas se permitam sempre subir um patamar. Esse é, digamos, o ponto em que eu me coloco. Também tenho algum particular interesse em relação à questão dos esportes, porque nós vemos, por exemplo, que a FIFA já adotou o FIFA, por exemplo, está dentro dos organismos internacionais, está dentro da Liga Portuguesa, já há campeonatos que se disputam nos intervalos, por exemplo, na Supertaça, já há Há um também profissionalismo cada vez maior, não é? Nessa área, João. Estas questões são questões importantes e que urgem ser esclarecidas, porque no futuro provavelmente podemos ter nos esportes um Cristiano Ronaldo, um Messi, ou já existem, a gente não sabe por enquanto, mas tudo isso com aquilo que é, digamos, a dimensão económica associada, são autênticos, digamos, entre aspas, vedetas que ganham como tal, e portanto existe aqui toda uma regulamentação que tem que ser vista e que ser integrada. E portanto essas questões interessam, e interessam obviamente para a formação de uma opinião pública mais esclarecida, mais atenta, mais conhecedora, e portanto dou os meus parabéns a esta iniciativa. Quanto à matéria, de facto, não me pronuncio, porque eu não gosto de me pronunciar sobre as matérias, insisto que não domino. Deixamos para os especialistas. Leonardo, depois existem aqui outros temas que estão abordados neste compêndio, que têm a ver com transferências internacionais, intermediários no futebol. Ainda esta semana foi-nos dada a conhecer a lista dos valores das comissões pagas pelos clubes, pelos principais clubes do futebol português. Existe aqui também uma necessidade de regulamentar cada vez mais aquilo que são as transferências e que estas sejam cada vez mais claras para se saber para onde é que vai o dinheiro. Sim, acho que há que haver um enorme esforço de clarificar, retirar algumas sombras que se vão colando às transferências no futebol. Fala-se muito em carrosséis no futebol português e o futebol não deve ser uma feira popular. Deve ser um desporto sério, bem disputado por todos os seus intervenientes, em que não haja sombra de dúvidas sobre o que se vai passando. Penso que ainda há muito caminho a trilhar e já agora aproveito também para falar que já foi referido pelo Alexandre Mestre, a questão do abuso sexual nos escalões de formação. É outra questão que basta estar atento à comunicação social portuguesa para ver que não é o tipo de coisa que só acontece com treinadores de ginástica norte-americanos. É um fenómeno que, com muitos casos no futebol português, não necessariamente nos grandes clubes, mas que está bastante espalhado. E o direito precisa de se impor e de limpar tudo aquilo que está sujo do desporto nacional. Estamos já no final desta segunda parte do Jogo Económico, mas Alexandre Mestre, não resisto a perguntar, foi eleito para o tal Comitê Independente da UEFA, relativamente que trata vários temas relativos à prevenção de condutas ilegais e à ética no futebol europeu. Gostaria de lhe perguntar como é que está a correr esse trabalho. Está a correr bastante bem, como esperado, porque no fundo juntei-me um conjunto de pessoas que têm muita experiência nesta área, mas precisamente uma das regras do compliance é a confidencialidade e portanto não poderei entrar muito pelo conteúdo daquilo que é feito, mas acho que é extraordinariamente importante. E quer na UEFA, quer na FIFA, quer no COI, quer ao nível das federações esportivas internacionais, vê-se cada vez mais uma tentativa de olhar para as questões da integridade, da conduta, da ética, e que não seja só no papel, que não sejam só letrinhas muito bonitinhas, mas depois tenha efeito prático. E é bom ver quando, por exemplo, o CAS toma decisões em que suspende durante uma série de anos ou para a vida, mas aí já é discutível do ponto de vista jurídico, alguns dirigentes desportivos desta confederação, daquela federação, precisamente por condutas ilegais ou que não sejam éticas, que no fundo pervertam o fenómeno desportivo.
que o tornem sujo, como dizia o Leonardo Ralha. Portanto, está a ser uma experiência em que eu também estou a aprender bastante e estou a gostar bastante. Muito bem, e será provavelmente um tema para podermos voltar num dos próximos programas. Alexandre Mestre, muito obrigado então por este regresso ao Jogo Económico. Muito obrigado. E já a seguir passamos então para as escolhas dos nossos comentadores. Estamos de volta para a terceira parte deste Jogo Económico e é nesta fase do programa que vamos saber quais são as escolhas, os destaques dos nossos comentadores para esta semana. Começo precisamente pelo Leonardo Ralha. Leonardo, o teu número é o número 2. 2, que é o número de centímetros que levaram a que fosse anulado o golo do Pedro Gonçalves na deslocação do Sporting ao Moreirense. Nesse momento o Sporting estava a vencer, acabou por sofrer o empate mesmo no final do encontro. A anulação desse lance após uma longa, muito prolongada consulta pelo VAR, para mim parece-me completamente normal. Se o protocolo estabelece que existe o fora de jogo será por 1 centímetro ou será por 10 metros. Aqui a única questão que se pode colocar e que era interessante saber-se mais é um pouco sabermos mais sobre a função do AVAR, o assistente do vídeo-árbitro, a quem compete o trabalho técnico de estabelecer o momento em que a bola foi passada para o jogador que se encontrava em posição irregular. Quando estamos a falar em decisões que são tomadas por 1 centímetro ou por 2 centímetros, acho que saímos todos a ganhar que haja absoluta clareza quanto aos critérios e uniformidade de critérios. Quanto ao mais, nada a assinalar. 2 centímetros são 2 centímetros, o jogador estava em posição irregular. João Marcelino, o teu número é o número 5. É o do número de vitórias consecutivas do Benfica, que está a sair a pouco e pouco da crise em que mergulhou nos meses de janeiro e fevereiro e que praticamente atiraram a equipa para fora da rota da discussão do título e também Jorge Jesus para a discussão pública, como se a competência do treinador pudesse estar em causa. Lá está, isto tem a ver com a linha que eu já vendi hoje aqui neste programa, apenas porque num determinado momento os resultados não correspondem às expectativas, mesmo que ele tenha tido alguma responsabilidade nisso, porque no princípio da época aquela fanfarronice do vamos esmagar e vamos jogar 3 vezes mais se tenha virado contra ele. Mas, para além disso, é absolutamente normal, e nós temos que perceber isso e defender isso, que se ganha, no desporto se ganha, se empata e se perde. E, portanto, o Benfica ainda vai a tempo de fazer uma boa temporada. Se ganhar uma boa temporada, eu não diria, mas uma temporada razoável, se ganhar a Taça de Portugal e se for diretamente à Champions. Que isto é que é importante, tanto para o Benfica como para o Futebol Clube do Porto, dando já de barato que o Sporting, mesmo que não seja campeão, vai com certeza ficar num dos 2 primeiros lugares e diretamente à Champions. E, portanto, foram manifestamente exageradas as notícias da morte técnica do Jorge Jesus e da morte competitiva ou desportiva do Benfica neste campeonato. Acho que a equipa está a recuperar, integrou aqui alguns bons jogadores que lhe deram estabilidade defensiva, está a funcionar melhor, criou oportunidades de golo, no jogo com o Marítimo ganhou por 1-0, num jogo que acabou por ter mais sorte que o Sporting, porque o Benfica correu mais riscos e conseguiu ganhar por 1-0, enquanto o Sporting, por exemplo, fez um jogo mais tranquilo, só consentiu um remate à baliza para além dos 90 minutos e empatou, mas a verdade é que o Benfica está a recuperar e é importante, portanto, assinalar isso, dizendo que se calhar Jorge Jesus estava a ser factual quando disse que a crise do Covid teve muito impacto naqueles meses de janeiro e fevereiro, e portanto temos que perceber isso e também perceber que a realidade da competição tem que admitir esses 3 resultados e que as pessoas têm que ser muito mais pacientes quando analisam resultados no curto prazo. Diogo, passamos para o teu número 90. O número 90 reflete simbolicamente os 90 mais ou ali perto do minuto 90. E esta semana tivemos aqui 3 jogos que se decidiriam no 90 ou mais.
Foi o Braga que venceu nos descontos, foi o Porto que venceu nos descontos e em contraponto foi o Sporting que acabou por sofrer um gol e que empatou o jogo frente ao Moreirense também, próximo do minuto 90. Portanto, numa fase de decisões, faltam 9 jogos para o campeonato, a verdade é que as equipas grandes estão a ter muitas dificuldades em vencer os seus jogos. Eu não coloquei aqui o Benfica, mas o Marítimo no último minuto também teve uma grande oportunidade de gol e que podia ter gerado também um empate. E, portanto, é importante perceber que a luta pelos pontos está ao rubro, não só pelas equipas que estão para descer divisão, como já falámos do Marítimo, do Nacional, do Farense, entre outras, como também das equipas que lutam pela Europa e das equipas que lutam pelos lugares da Liga dos Campeões e de campeão. E, portanto, desse ponto de vista, todos os jogos vão ser muito competitivos, não vai haver facilidades para ninguém, e o exemplo disso mesmo é o minuto 90, onde se resolveram 2 jogos, onde foi um respirado alívio para o Braga e Porto, e, por outro lado, onde o Sporting teve um desarque que já não tinha há algum tempo e que veio encurtado à distância, ainda bastante confortável, de 8 pontos face ao segundo lugar Futebol Clube Porto. E agora, para a escolha dos protagonistas, iria pedir que fossem absolutamente telegráficos. Estamos já mesmo no final do programa. Diogo Jota. Sim, o Diogo Jota, depois da grande performance e dos golos marcados pela seleção, voltou a ser determinante. Foi ele o jogador que acabou por desbloquear o jogo contra o Arsenal, marcando o primeiro e depois ainda conseguindo marcar mais um golo. Portanto, é um jogador que está efetivamente em grande. Ontem, no jogo contra o Real Madrid, porque estamos a gravar uma quarta-feira, no jogo contra o Real Madrid, o Jota também foi determinante no golo do Liverpool, apesar do Liverpool ter perdido, mas é claramente um jogador que está numa grande forma, já estava antes da lesão, esperemos que não tenha novo contratempo. A verdade é que é um jogador que está a crescer e que está a demonstrar todo o seu valor e que muita gente não esperava que tivesse esta performance que está a ter no Liverpool. João, Ruben Amorim. Pela conferência de imprensa depois do jogo com o Moreirense, perdeu 2 pontos, mas soube encarar isso com um grande fair play. Não sei até que ponto é que isso lhe custou, mas mostrou boa disposição, mostrou confiança, e isto é fundamental num líder num momento menos bom. Portanto, acho que isso deve ser avaliado. O Sporting já ganhou os jogos nos últimos instantes dos mesmos, em que provavelmente não merecia ganhar. Neste não merecia ter perdido os 2 pontos, perdeu-os. Ruben Amorim reagiu com fair play, chapou para ele. Leonardo, Marcel Matos. Marcel Matos é um excelente e jovem treinador brasileiro do voleibol do Benfica. Veio para Portugal, fez com que o Benfica recuperasse a hegemonia que tinha sido posta em causa no regresso do Sporting à modalidade. Voltou, venceu a final de forma categórica contra o Fonte Bastardo, com aquele momento um pouco surreal de não haver taça para os seus jogadores levantarem nos Açores e terem feito uma taça, salvo erro, com garrafas de plástico. Muito bem. Leonardo Ralha, João Marcelino, Diogo Luís, muito obrigado pela presença neste Jogo Económico. Voltamos para a semana com os números que contam dentro e fora das 4 linhas. Até para a semana.